Okano Hamaoshe, Ekadaya no Kanoase, Anakadaya no Kanoata, Kamanoshe, Ana Ahawexo, Ekadaya no Kanoase, Anakadaya no Kanoata, Kamanoshe, Ana Ahawexo, Quanto mais críticos dessas ações aparecem na internet para poder expor esse circo que acontece dentro das igrejas, mais esses caras superam com a criatividade de criar esses absurdos, essas não tem nem adjetivo para falar um negócio desse, cara. O que eu tenho para falar é que como é que a gente pode acreditar? Porque uma coisa é eu estar assistindo isso como se fosse algo humorístico, como a própria capa do vídeo aqui diz, né? Humor gospel. Uma coisa é eu estar assistindo isso com olhar humorístico e dando risada. Uma coisa é o cara fazer isso como se fosse sério. E as pessoas estarem dentro da igreja achando que é sério. E aqui o humor está justamente porque o rapazinho aqui, ele achou engraçado. Eu falei, meu Deus do céu, de novo isso, velho? Cada hora sua, Caruacé. Caruacé. Okano Hamaoshe, Ekadaya no Kanoase, Anakadaya no Kanoata, Caruacé. Kamanoshe, Ana Ahawexo, Caralho. Ekadaya no Kanoase, Anakadaya no Kanoata, Kamanoshe, Ana Ahawexo, Bom, é bem isso mesmo que acontece. A gente percebe que quanto mais as pessoas elas estão longe daquele conhecimento que Deus dizia na Bíblia, que é conhecimento empírico, conhecimento estudado, conhecimento mesmo, de conhecer coisas mesmo, de conhecer como fazer coisas mesmo, de ler alguma coisa. Esse é um conhecimento geral, um conhecimento de tudo, um conhecimento científico das coisas. Enquanto as pessoas estiverem se afastando desse conhecimento que Deus está falando, as pessoas vão acreditar nessas baboseiras aí. Porque é isso que faz o pastor no final do culto, ou no meio do culto, seja lá em que hora for, é isso que faz ele ter respaldo suficiente para pedir o dízimo, entendeu? Porque as pessoas precisam de uma manifestação de fé. As pessoas precisam de uma manifestação de Deus para poder ela doar o dízimo de boa fé, entendeu? E esses caras sabem disso. Quando o culto é morno, quando o culto é só um culto de exortação, quando o culto é aquele culto de que o pastor coloca pontos, limites nas atitudes dos fiéis, isso baseado 100% na Bíblia, os fiéis se sentem entediados, entendeu? Então eles precisam criar um show para poder incrementar o culto dele, para poder ter energia suficiente para que o povo entenda que depois daquela exortação vai ter uma oferta e eles precisam dar, senão Deus não vai abençoar. Eles precisam vender a bênção, entendeu? E é por esse motivo que tem muitos pastores que estão sendo presos, muitos pastores que estão sendo procurados, que estão sendo denunciados, por assim dizer, pelos fiéis. E às vezes nem pelos fiéis, que os fiéis não denunciam ninguém. Quem denuncia geralmente é o Ministério Público. É por esse motivo que está acontecendo isso, entendeu? Porque, de certa forma, o pastor ele tem culpa por ele ser a maioria dos pastores, não todos, mas o pastor tem culpa por ele ser um estelionatário, entendeu? Eles sabem observar os pontos mais frágeis das pessoas e ali ele vai trabalhar aquilo ali para ganhar dinheiro. Dinheiro! Não existe salvação nas igrejas. Esqueçam salvação nas igrejas. Quantas vezes você precisou de dinheiro para comprar um gás, para comprar alguma coisa na sua casa, você que é pobre, está numa igrejinha pobre. Quantas vezes você precisou e um pastor te ajudou?
Sem aquele papo de, porque a gente fez um culto de oração, a gente fez uma vaquinha na igreja. Não, não é isso. É você chegar na igreja, pastor, quero um gás, o pastor tome. Pastor, minha telha quebrou, o pastor vai lá, tome. Sem questionar, porque na hora que você vai dar o dízimo, o pastor, você não questiona nada, não. Você só ouve o que aquele cara está dizendo, tem como certo e vai lá e esvazia o bolso dentro da igreja. É tudo sobre dinheiro. Por isso que esses salafrários, a maioria deles, que são falcatruas, estão sendo presos e denunciados, como a gente vai ver aqui agora nesse vídeo. Nesse vídeo aqui, esse vídeo aqui é uma mulher expondo a história de um pastor que ele foi denunciado pelo Ministério Público porque estava desviando dinheiro da igreja. Uma igreja de 20 anos de atuação, 20 anos de atuação, o cara estava desviando dinheiro só da conta dele pessoal. O Ministério Público travou R$ 1 milhão só da conta dele. Antes de eu tocar o vídeo aí, eu te peço que vocês curtam, comentem, compartilhem. Seria melhor se vocês dessem uma nota ao vídeo de 0 a 10 para que eu possa ter como feedback de melhoras. Você clica lá, digita lá nota tal, nota 0, nota 1, nota 2, até 10, para que eu possa ter mais ou menos a base de como que está acontecendo meus vídeos e em que eu possa melhorar, né? Se é nos conteúdos, se é na fala, se é no o caralho é 4. Sendo que esses vídeos que eu faço aqui é simplesmente para expor esses falsos profetas. Falsos profetas, aqueles que enriquecem usando a fé das pessoas. A Polícia Civil abriu em Cabo Frio a Operação Purificação, que tem como alvo principal o pastor da Igreja Evangélica do Projeto ID, que por mais de 2 décadas foi o porto seguro para milhares de fiéis. A polícia descobriu que por trás das pregações do pastor Samuel Belo estavam interesses econômicos e investiga se o pastor teria se apropriado dos bens da igreja, que são coletivos, em benefício próprio. Com o dinheiro dos fiéis, o pastor teria quitado contas particulares e até comprado lanchas. A justiça bloqueou R$ 1 milhão das contas do pastor e da advogada dele. Todos os bens da igreja foram sequestrados. Tudo será devolvido para um conselho administrativo formado por integrantes do Projeto ID. As investigações descobriram também que o pastor e a advogada dele teriam fraudado a Assembleia que o colocou na direção da igreja. A má-fé vem de tempos. O pastor não foi preso nessa operação, mas teve o passaporte apreendido e está proibido de utilizar qualquer bem em nome da igreja. E não vai poder mais ministrar como pastor. Ele foi denunciado por falsidade ideológica. A principal igreja do Projeto ID em Cabo Frio está fechada há 3 anos. Que a fé dos integrantes do projeto se renove, porque com a fé das pessoas não se brinca. É isso aí que dá a gente tá colocando pessoas, lobos com peles de cordeiros, para administrar algo tão importante para as pessoas que vivem, muitas delas em baixa renda, muitas delas na pobreza, precisando de um acolhimento espiritual para poder sobreviver às batalhas do dia a dia, e a gente colocar um lobo, um estelionatário, para poder cuidar dessas pessoas. Essas pessoas, elas são sensíveis a qualquer palavra de pessoas que elas pensam que são autoridades espirituais na vida delas. Entendeu? Então, o cara que tem o sangue do mal, o cara que é um malaco, esse cara, ele não tem escrúpulo nenhum em tirar o último centavo que está na sua conta para colocar na dele. É assim que está cheias esses templos de pedra que as pessoas dizem, chamam de casa de Deus. Isso não é casa de Deus. Isso é a casa do Satanás, se existir Satanás. Isso é a casa dele. Entendeu? Você vê por essa própria reportagem dessa mulher, essa denúncia dela aí, esse vídeo, que foram bloqueados da conta do cara e da advogada, ou seja, os dois, o advogado, cara, um profissional respeitado no Brasil e no mundo, essa profissão, sempre se coligando com falcatruas, quando não é advogado de ladrão, é advogado de pastor ladrão. E aí o que acontece é o seguinte, o que acontece é que essas pessoas, elas estão roubando
os cristãos verdadeiros, essas pessoas estão passando dos limites e nós estamos deixando isso acontecer. Quando nós entregamos a nossa fé, entregamos o nosso sentido espiritual para um homem que a gente mal conhece, para uma igreja que muitas das vezes tem os melhores equipamentos de som, que muitas das vezes tem as coisas mais bonitas do mundo, mas que as filiais dela tá lá sofrendo com aquela porcaria de som lá. Por aí você tira qual é a índole de quem tá liderando essas igrejas. Entendeu? Então, assim, esse vídeo é mais uma crítica a esse modelo religioso que está no Brasil. Você que é cristão, não se sinta chateado com essas críticas, mas simplesmente observe e analise por si só o que é que você está fazendo da sua vida. Se sua igreja é desse tipo ou se sua igreja não é desse tipo. E se você acha que sua igreja não é desse tipo, analise para onde está indo os dízimos e as ofertas de lá. Ok? Pega a visão.